Quando eu era criança, eu detestava ir pra escola. Tipo, não gostava de ir pra escola, não gostava de estudar, eu odiava mesmo. A minha mãe fala que eu dei o maior trabalho pra ela, dizendo ela que tinha que me obrigar a ir pra escola, tinha que me obrigar a fazer lição de casa, dizendo ela que era um tormento. Mas enfim, quando eu entrei no oitavo ano, oitava série, né, tava mais ou menos com os meus 13 anos de idade, eu conheci o professor Edilson. E esse professor me fez gostar um pouco de ir para a escola, me fez sentir um pouco de interesse de estudar, porque ele era muito diferente comigo. Ele não me enchia o saco igual os outros, ele não pegava no meu pé, não torrava as minhas paciências. Ele me dava o maior apoio, me ajudava, era gentil, legal comigo. Então, com isso, a gente acabou se aproximando e ele tornou o meu melhor amigo. Olha só que bizarro, um professor, o meu melhor amigo. E eu dividia tudo da minha vida com ele, tudo que acontecia em casa, tudo que acontecia com as minhas amigas, tudo eu dividia com ele, eu pedia a opinião dele, eu pedia um conselho, sabe? Então, tipo, era uma relação de amizade mesmo, eu enxergava ele como se ele fosse uma menina da minha idade, só pra você ter noção do grau de confiança e de amizade que eu tinha por ele. E aí, no meio do ano, entrou um menino na nossa turma que eu fiquei apaixonadinha por ele. E aquele sentimento era muito novo pra mim. Eu nunca tinha sentido aquilo antes. Então eu já fui logo dividir com o professor, né? Contei tudo, toda animada. Falei pra ele que eu tava apaixonada, que o menino também tava gostando de mim. E ele teve uma reação muito esquisita. Ele falou assim: esse menino não é pra você. Esse menino é um moleque, ele é muito novo, uma criança infantil. E eu falei assim: ué, Edilson, mas eu não tô te entendendo não, ele é da minha idade. E ele pegou e falou assim: mas é diferente. Uma menina de 13 anos, ela já é uma moça, quase mulher. Já um menino de 13 anos, ele é uma criança ainda. E naquela época, eu não estranhei ele falar aquilo pra mim, porque a gente tinha intimidade pra conversar qualquer coisa, entende? E aí acabou que eu não dei muita bola pro que ele me disse e comecei a namorar esse menino meio que escondido, porque eu também não queria ele encher no meu saco, né? E aí um dia chegou nos ouvidos do professor Edilson que eu tava namorando escondido com esse menino. E ele me chamou pra conversar muito bravo, falou um monte de coisa pra mim, gritou e ameaçou assim que ia contar pros meus pais já que eu tava namorando escondido. E eu estranhei, porque como eu disse, eu contava tudo da minha vida pra ele. Ele nunca teve aquela reação comigo, nunca me criticou por nada, pelo Parados pro dia que eu vou bater um recorde aqui de tanto postar história, porque tem tanta história pra contar que eu tinha que colocar no meu bloco de notas, porque senão eu não ia lembrar todas. Pra começar, minha amiga descobriu uma traição no carro do namorado dela através da unha postiça dela mesma. Deixa eu explicar. Foi jantar com o namorado dela em um restaurante. Assim que ela entrou no carro, ela viu que uma unha postiça dela mesma, porque minha amiga adora unha postiça, estava no carro do namorado dela. Aí ela pegou, sentiu que ele ficou um pouco desconfortável, né? Quando ela encontrou no carro dele a própria unha postiça. Mas assim, na hora ela não pensou muito. Falou, ah, bom, é a minha unha. Porque quando ela chegou em casa, depois que eles jantaram, tiveram uma noite muito legal, ela olhou a unha dela e falou assim, gente, mas não tá faltando nenhuma unha minha. E aí ela foi contar quantas unhas postiças ainda tava na caixinha. Gente, eu nem tenho noção de quantas unhas postiças estavam na minha caixinha, mas enfim, ela sabia. Ela não tava faltando nenhuma unha, mas na caixinha da mãe dela estava. Calma, gente, parte 2 está... Fugi de casa pra ficar com meu namorado e deu nisso. Quando eu comecei a namorar com o Caio, eu tinha 14 anos e ele já estava no último ano do ensino médio. Quando eu completei 16 anos, a gente ainda estava namorando, só que eu estava numa fase que eu não conseguia desgrudar dele. Eu queria estar na casa dele 24 horas por dia. Então, quando era de noite, eu sempre pulava a janela da minha casa e fugia de casa para ir dormir na casa dele. Às vezes eu conseguia voltar para casa antes da minha mãe perceber, mas outras vezes era uma briga gigantesca quando ela descobria que eu dormia lá. Teve uma vez que ela já chegou a me buscar pelos cabelos para casa. Até que um dia ela cansou dessa situação e ela simplesmente, quando eu cheguei em casa, ela estava com todas as minhas coisas prontas e mandou eu ir embora morar com ele, já que eu queria tanto ficar lá. Eu peguei minhas coisas e fui com aquela cara de afrontosa. Só que é claro que não foi o mar de rosas que eu achei que ia ser, né? A mãe do Caio passava o dia inteiro trabalhando e ele passava o dia inteiro jogando videogame em casa. Um dia a mãe do Caio chegou pra mim e falou: olha, já que eu pago as contas, a partir de hoje você vai limpar toda a casa e fazer a comida. Mãe, deixa eu
faltar? Não, não vai É faltar. aula do quê, fio? É de matemática. Ah, matemática? Deixa ele faltar então, não faz mal não. Matemática não usa pra nada na vida. É tudo mentira isso daí. Fio, quer experimentar um pouquinho de vinho? Não vou, minha mãe não deixa. Ah, deixa sua mãe, ela não manda em nada não, eu deixo. Que isso, pai? Dando vinho pro menino. Que foi, Viviane? Ele já tem 12 anos, daqui a pouco já tá indo pra balada, tem que experimentar. Que balada? Quer a chave do carro do vô pra dar uma voltinha no quarteirão? Mas, vô, não posso dirigir ainda. Não, não faz mal não, os meninos da minha idade já andavam de moto com 10 anos, não tem problema não. Tá bom, mãe. Vovô, que é isso? Vem dançar com a gente, filho!